Boa noite, amigos do canal Fé Ativa. Estamos iniciando com a bênção e a graça do Senhor mais este momento de oração. Oração que faremos no finalzinho deste vídeo e que antes ouviremos a palavra do Senhor, que está na Bíblia, que é a Bíblia. E essa palavra que traz fé ao nosso coração para que possamos fazer uma oração da fé verdadeiramente, ou seja, orarmos e pela fé recebermos o suprimento à nossa necessidade. Para o nosso Deus não há limite, Ele pode tudo e todas as coisas. Para Deus não há doença que Ele não cure, não há situação financeira que Ele não possa reverter, não há situação familiar que Ele não possa dar jeito. Ele pode tudo, a única coisa que Ele exige é a nossa fé, tá bem? Então, tendo fé na palavra dEle, tá? Orando a Ele. E claro, algumas situações nós temos que agir também, né? Manifestar a nossa fé através de ações. Aí Deus vai operar. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bem? Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha aí pra gente, inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Aproveite também aí o espaço dos comentários e coloque nomes de pessoas para a gente orar. Nós pegamos todos os nomes e oramos. E quando você receber um coraçãozinho na mensagem que você mandou para a gente, vai aparecer um coraçãozinho aí, isso significa que nós lemos a mensagem e colocamos os nomes para oração, ok? Muito bem, olha só, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que o Senhor Jesus, ele fez uma revelação do que ele faz, ele, Jesus, faz e do que é que o diabo faz. Então, ele começa dizendo assim, ó, o ladrão é uma referência a Satanás, tá? Então, Satanás vem somente para roubar, matar e destruir. São três coisas que o diabo sabe fazer: roubar, matar e destruir. Então ele rouba o que você tem, tudo que ele puder, inclusive a tua própria vida, a tua própria alma, se você deixar. Ele mata mesmo com doenças, com acidentes, com um monte de coisa ruim. E também ele destrói reputações, destrói famílias, destrói sonhos, destrói projetos. Ele só sabe arrebentar com a vida das pessoas. Aí Jesus continua dizendo, mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância ou em abundância. Ou seja, é o oposto do que Satanás faz. Enquanto Satanás quer matar, Jesus quer dar vida. Enquanto Satanás quer pôr doença nas pessoas, o Senhor Jesus quer curar essas doenças. Enquanto Satanás quer roubar, o Senhor Deus quer doar para a gente. Então, é bem diferente, né? Muito bem, sabendo disso, olha só, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 27, ele fala algo aqui que todo mundo já ouviu falar, né? Mas é claro, porque está na Bíblia, tem um motivo para ele falar. E outra coisa muito importante, o que Paulo vai dizer aqui, ele fala para os crentes, para aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso aqui é uma palavra para a igreja. A igreja já foi comprada com o sangue de Jesus, já foi lavada no sangue de Jesus. A igreja pertence a Deus, mas se a igreja não vigiar, muita coisa ruim pode acontecer. Olha o que ele diz. Nem deis lugar ao diabo. É isso, é um dos versículos mais curtos da Bíblia, né? Nem deis lugar ao diabo. Não dá lugar para o diabo. Veja, ele está dizendo assim, ó, igreja ou pessoa que aceitou Jesus, você tem que vigiar, porque você tem que fechar a porta para o diabo. Não dê lugar para ele. Não dê. Você, é como se Deus falasse assim, ó, você me pertence, eu te amo, estou com você porque deve mas quem tem que fechar a porta para o diabo é você. Se você abrir a porta para ele, ele entra e destrói. Então, por isso que vem essa palavra. Eu não posso dar lugar ao diabo, porque se eu der lugar ao diabo, o que ele faz mesmo? Rouba, mata e destrói. Ele só faz isso. E muitos crentes, infelizmente,
estão passando por esse tipo de situação. Estão tendo aí as suas vidas roubadas da alegria, da paz, da tranquilidade. Estão tendo aí mortes que só por Deus mesmo, né? Mortes prematuras, mortes trágicas, né? E não somente isso, no sentido também espiritual, né? Tem pessoas aí que o diabo está matando o amor da pessoa, está matando a felicidade da pessoa, matando os sonhos da pessoa, né? O diabo faz isso, rouba, mata e destrói. Então, Paulo, sabiamente, ou melhor dizendo, o próprio Deus, né? Porque Deus usou Paulo aqui para falar para a gente. Ele está dizendo assim, ó, gente, eu amo vocês, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer tudo por vocês, mas vocês têm uma parte a fazer também. E uma dessas partes é realmente não dar lugar ao diabo, porque se você der, você vai ser o prejudicado. É assim. Tem pessoas que pensam que só porque aceitou Jesus, só porque crê em Jesus, não precisa fazer mais nada, não precisa vigiar, que o diabo não toca, o diabo não vai entrar, não vai destruir, só porque a pessoa aceitou Jesus e vai para a igreja. Não, filho. Paulo escreveu essa carta para os crentes, eram pessoas cheias do Espírito Santo, você sabia disso? Os Efésios, quando a igreja começou lá em Éfeso, os primeiros membros daquela igreja, todos eles foram batizados no Espírito Santo, imediatamente após o batismo, falaram em línguas, profetizaram e foram tremendamente ungidos pelo Espírito Santo. E a igreja, isso se espalhou por aquela igreja. Conforme a igreja crescia, o pessoal também era batizado com o Espírito Santo, mas Paulo sabia que, embora a gente seja cheio do Espírito Santo, esteja na mão de Deus, nós temos que vigiar. Nós não podemos dar lugar ao diabo. E dar lugar ao diabo, gente, está na Bíblia, viu? A Bíblia fala, por exemplo, da igreja que ficava em Corinto. Aquela igreja havia dado lugar para o diabo. E Paulo diz que naquela igreja, entre aqueles crentes, havia muitos fracos, muitos doentes, enfermos fisicamente e muitos que já haviam morrido prematuramente, antes da hora. Isso você pode verificar nessa referência bíblica aqui, ó, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Então, o apóstolo Paulo fala que já havia muito problema na igreja porque eles davam lugar ao diabo. Isso não mudou, gente. A gente não pode dar lugar ao diabo. Você vai perguntar, pastor, como é que eu dou lugar para o diabo? Escuta o restante do versículo aqui, olha só. Versículo 28, Paulo diz, ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, Paulo está falando aqui a respeito de não se furtar, porque havia pessoas naquela igreja que, antes de aceitar Jesus, eram ladrões, roubavam, furtavam, mas haviam se convertido. E, às vezes, uma pessoa convertida, ela pode ser tentada pelo diabo a fazer o que fazia antes de aceitar Jesus. Nós vemos isso hoje muitas vezes, infelizmente. Muitas pessoas que se converteram, pararam com as coisas erradas, mas depois de um tempo o diabo vem e tenta. E a pessoa, infelizmente, algumas voltam naquela vida antiga de fazer coisas erradas, dá lugar para o diabo. E o sofrimento vem, não vou nem dizer a cavalo, né? Vem a avião, a jato. Né? Então é assim. Então, diz aqui que não furte mais. Você pode falar assim, ó, pastor, glória a Deus, mesmo quando era do mundo, eu não furtava, não roubava nada de ninguém, porque graças a Deus eu tive uma educação boa em casa, meus pais me criaram bem, é uma questão de princípio, não é nem questão de religião, de princípio, o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Muito bem, se você é assim, parabéns. Só que tem um detalhe, você já parou para pensar que uma pessoa pode roubar de Deus? Você vai falar assim, que jeito, pastor? Roubar o que de Deus? Tudo é de Deus, na verdade. Como que se rouba a Deus? Você sabe que lá em Malaquias existe essa pergunta? E não é o Malaquias que faz, não é um ser humano que faz, é o próprio Deus que pergunta. É o próprio Deus. Malaquias capítulo 3. Olha a referência bíblica aí, ó. Ali, o Senhor Deus faz uma pergunta assim, ó. O homem pode roubar a Deus? É uma pergunta que ele faz. O homem pode roubar a Deus? Aí o próprio Deus fala, né, como se fosse o ser humano falando. Aí
o ser humano responderia assim: mas em que te roubamos? Como que nós podemos roubar o Senhor? É a pergunta que eu fiz e provavelmente você fez também, né? Como é que alguém pode roubar a Deus? E o próprio Deus responde, gente. Quem não acredita, arranque a página da Bíblia, tá? Porque o que está lá é o que está lá, é a verdade, né? Sabe o que Deus responde? Deus responde assim, ó: vocês me roubam sim, me roubam nos dízimos e nas ofertas. O dízimo pertence a Deus, gente. Todos os dízimos da terra pertencem a Deus. É uma revelação bíblica. Não é questão de lei de Moisés, nada. É uma revelação bíblica, tá? A revelação diz: todos os dízimos da terra pertencem a Deus, pertencem ao Senhor. Olha a referência bíblica aqui, ó. Então, quando uma pessoa não devolve o dízimo, né, e também segura as ofertas para a obra do Senhor, essa pessoa está roubando a Deus. Não fica bravo comigo, por favor. Não fica bravo. Está escrito na Bíblia. Confira na sua Bíblia e leia. Leia lá, aqui a referência de novo aqui, ó, Malaquias capítulo 3. Por favor. As pessoas ficam bravas com o pastor porque o pastor prega, está pregando o que está na Bíblia. Né? As pessoas gostam, né, quando prega cura, libertação, que Deus ama. Não gosta? É bom, né? Que Deus vai abençoar você, vai dar vitória. A pessoa ama ouvir isso, né? Só que quando a gente prega o dízimo, aí a pessoa ela não quer ouvir. Ela quer ouvir só o que ela gosta, né? Quer selecionar o que escuta. Não é assim. A palavra de Deus tem que ser tudo, né? Então dizimar é um privilégio, tá? Devolver para Deus o que é dele, como gratidão, né? Ao Senhor, é muito bom. E outra coisa, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, sabe? Não estamos, mas mesmo assim dizimamos. Você vai perguntar: mas por quê, pastor? O dízimo não era da lei de Moisés? Eu digo: não, o dízimo passou pela lei, mas o dízimo vem antes da lei de Moisés. O dízimo começa com o sacerdote Melquisedeque, com Abraão devolvendo o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. E o nosso Senhor Jesus é segundo o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Se Melquisedeque recebeu os dízimos, o Senhor Jesus é um sacerdote segundo Melquisedeque, ele também recebe até hoje. Então, quando você devolve o dízimo na casa do Senhor, você está devolvendo para o próprio Senhor Jesus. Quer ver onde é que está escrito isso? Olha aqui, ó, Hebreus capítulo 7. Né? Aqui são homens mortais que recebem, que administram o dízimo usando na obra de Deus. Mas no mundo espiritual é o próprio Senhor Jesus que está recebendo. Tá bom? Mas vamos voltar para o assunto aqui. Então vamos lá. Então, aqui, se você furta, você deixa o maligno entrar, dá lugar para o diabo, né? Seja, se você furtar dos homens, você vai estar dando lugar para o diabo. Se você furtar de Deus, você também vai estar dando lugar para o devorador, no caso, né? É assim que o devorador ali usa essa expressão figurada, né? Como se fosse um gafanhoto, mas a ideia é um demônio que vem roubar o que você tem, tá bom? Então, não é um dizimista? Seja um. Tem dúvidas? Procura a igreja, tira as suas dúvidas, não é? Vai na Bíblia, nas referências que eu dei aí, amém. Depois ele fala assim, ó, olha só, com coisas pequenas a pessoa às vezes pensa que não está errando, né? Não está dando lugar para o diabo, mas está. Olha aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torpe quer dizer indecente, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente. Ah, pastor, assim como eu não roubo de ninguém, mesmo quando era do mundo, porque eu recebi a educação dos meus pais, também da minha boca não sai um palavrão. Glória a Deus, né? Mas eu já vi crente falar palavrão, viu? Nossa, a vida dá até vergonha, gente. Pois é. Aí o diabo começa a destruir a vida da pessoa, a pessoa ainda se queixa. Eu vou na igreja, por que acontece isso? Porque a boca é um lixo, um lixão aberto. A boca é uma lata de lixo, destampada. Tanto palavrão que fala, coisa medonha, maliciosa, né? Coisas com duplo sentido, com uma entonação sexual. Para com isso, né? Agora, tem pessoas que realmente são educadas, mesmo desde a época do mundo, não falam palavrão, mas só vivem falando derrota, doença, não posso, não consigo, não tem. Isso significa o quê? Que aos aos ouvidos de Deus, essas palavras são palavras indecentes. Para de falar de derrota, para de falar de negativismo, tá? Fale palavras que edificam, como ele fala aqui, tá certo? Depois ele fala assim, ó, longe de vós
toda a amargura. Você é amargo? Uma pessoa amarga? Uma pessoa que você é azeda, nada tá bom para você, ninguém é bom o suficiente para você, você critica todo mundo, né? Critica desde pessoas da sua família até membros da igreja, pessoas ao seu redor, no seu trabalho. Para de ser amargo desse jeito. Depois ele fala assim, ó, longe de vós a cólera, a ira, né? Aquela raiva, não deixa, porque se você ficar, dá lado pro diabo. Ele fala assim, ó, longe de vós a gritaria. Você é aquela pessoa que grita dentro de casa, berra, xinga, né? Fala palavrão, ofende as pessoas, manda todo mundo para aquele lugar, né? Olha aí, ó. Tá entendendo o que é dar lugar para o diabo? É assim. Depois ele fala assim, ó, longe de vós as blasfêmias e bem assim toda a malícia. Malícia aqui no sentido sexual, né? Toda aquela perversidade sexual, sabe? A prostituição, seja ela no físico, né? Ou nos olhos somente, quando se assiste um filme pornográfico e por aí afora vai. Então, a receita está dada, não dê lugar para o diabo. Como que você dá lugar para o diabo? Fazendo essas coisas. Como que você não dá lugar para o diabo? Evitando essas coisas, tá? Não fazendo essas coisas. E outras coisas mais, claro, que o Espírito Santo já fala ao seu coração. Então não dê lugar, porque se você der, ele vai destruir a sua vida. Não minta, não é verdade? Respeite seu pai e sua mãe. Respeitar não é concordar em tudo com ele. Você não precisa concordar com seu pai e com a sua mãe, tá? A não ser quando eles estiverem de acordo com a Bíblia, aí você tem que concordar com eles, tá? Mas eu sei que muitos crentes têm pais que não são crentes, tem uma outra religião, aí você não é obrigado a concordar de maneira nenhuma com eles, tá? Só que você é obrigado sim a respeitá-los, não levante a voz contra eles, não vai discutir religião com eles, ame-os, ore por eles, se eles falarem alguma coisa para você, demora para falar, não fica batendo boca com pai e mãe, isso é dar lado para o diabo, dar lugar para o diabo, entendeu? Marido e mulher, se respeitem. Olha, tem tantas coisas que se você pedir direção para Deus numa oração, Ele vai te orientar, tá? Para você cada vez menos dar lugar para o diabo, tá certo? Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Coloca um copo com água aí para a gente fazer a oração da noite, tá? Depois você beba da água e durma abençoado. Oremos ao Pai então. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por este momento de oração, te damos graças porque podemos clamar a um Deus vivo, a um Deus que não é de pedra, a um Deus que não é de gesso, a um Deus que não é de papel, a um Deus que não é de madeira, nem ouro nem prata, mas a um Deus que é vivo, a um Deus que é espírito e está vivo. Louvado seja o teu santo nome. Pai, olha para essa pessoa que ora comigo nesta noite. Olha para ela, Pai, para a situação que ela está passando. Pai, defende essa pessoa dos ataques do maligno. Essa pessoa que até reconhece que andou sim, dando lugar para o diabo. Mas ouvindo essa palavra, ela se arrependeu e está pedindo perdão ao Senhor. Então, meu Pai, perdoa essa pessoa agora. Tem misericórdia dela, Senhor. Te peço, meu Deus, estende a tua santa mão para curar, para libertar, para tirar a opressão da mente dessa pessoa, meu Pai. Dá paz para ela, essa pessoa que anda agitada, Pai, sem sossego, inquieta, meu Pai, e não sabe a razão. Pois em nome do Senhor Jesus, seja repreendido esse espírito imundo que perturba essa pessoa. Meu Pai, essa pessoa que está buscando a libertação dos vícios, da cachaça, da pinga, do álcool, da bebida alcoólica, meu Pai, do cigarro, das drogas, enfim, liberta essas pessoas, Pai, que elas tenham libertação a partir desse momento. E, meu Deus amado, te peço também, abra uma porta de trabalho para essa pessoa que ora comigo. Essa pessoa precisa de dinheiro, mas quer um dinheiro honesto, Senhor. Então, que ela tenha o seu dinheiro, tenha o seu sustento, com muita abundância, como tua palavra diz. Pai, abençoa essa mãe que ora pelos seus filhos, respondendo a oração que ela te faz. Visita esses meninos, Pai, esses jovens, alguns até já são maduros, mas estão agindo como crianças, dando cabeçada na vida e sofrendo, e essa mãe sofre por causa disso. Então, Pai, visita os filhos dessa mulher, aqueles que já são casados, aqueles que estão solteiros, aqueles que são adolescentes, visita todos eles, Pai, abençoe a eles, guarde-os e os proteja, e que o Teu Espírito Santo toque neles, Pai, para que eles possam também servir ao Senhor. Te peço, Pai, protege essa família toda, e também abençoa, Pai, esse copo com água que essa pessoa colocou e nós recebemos essa água consagrada, ungida, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e graças a Deus. Amigo e amiga, acabou a oração.
Dê graças a Deus pelas bênçãos recebidas, pela fé, receba a sua vitória, beba da água com confiança, tá? Receba a sua cura, dê graças a Deus pela mensagem que Ele te passou nesta noite. Não sei se Ele te puxou a orelha ou não, mas de qualquer maneira, sempre é bom agradecer a Deus, mesmo quando a palavra vem para corrigir a gente, porque enquanto Deus está falando, mesmo que corrigindo, é porque Ele nos ama. Como diz a Bíblia, todo pai corrige ao filho que ama. Às vezes o pai vem e faz um cafuné, e às vezes ele vem e quase arranca a orelha da gente, né? Mas faz parte, porque Ele não quer que a gente sofra, tá certo? Não dê lugar para o diabo. Tenha você uma excelente noite, muitíssimamente abençoada por Deus, e até a próxima!